Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro de 2025, e nosso amigo, o embaixador Chas Freeman, está conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Obrigado. Feliz por estar aqui com você, Nima. Não consigo imaginar sobre o que você quer conversar hoje. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Embaixador, vamos começar com o plano de 28 pontos de Donald Trump para a guerra na Ucrânia. Logo depois disso, ainda não sabemos quem realmente publicou o plano, mas temos os 28 pontos. Parece que os ucranianos estavam por trás da publicação. Quanto ao plano em si, como o senhor o avaliou? Acha que ele vai servir como um ponto em comum ou algum tipo de base para uma resolução ou acordo na Ucrânia? Deixe-me falar sobre isso em alguns detalhes, e me perdoe se eu me alongar um pouco. Antes de tudo, o próprio documento provavelmente foi vazado por Kirill Dmitriev, um amigo de Vladimir Putin que se encontrou com o aliado de Donald Trump, Steve Witkoff, em Miami, e aparentemente elaborou esse documento. Não está claro se ele tinha qualquer autoridade do Kremlin para realmente comprometer alguém com alguma coisa, ou mesmo se o Kremlin estava totalmente ciente do conteúdo do documento. É um trabalho muito amador, parece mais um comunicado de imprensa ou uma declaração de relações públicas do que um rascunho de tratado, e está cheio de contradições. Muito tipicamente, como em todos os chamados planos de paz que o Sr. Trump organizou, segue um padrão semelhante. Declarações muito vagas, com todas as questões realmente difíceis adiadas para discussão posterior. Então, basicamente, você tem a proclamação de uma paz fictícia. Quero dizer, isso tem acontecido com a Índia, o Paquistão, a Tailândia, o Camboja, Ruanda, o Congo e assim por diante. É também muito semelhante ao chamado Plano de Paz de Gaza. Por quê? Porque as pessoas que faziam parte do plano não foram consultadas. Você sabe, os europeus estão dizendo, bem, como vocês podem fazer isso pelas costas dos ucranianos e de nós? Mas foi exatamente assim que os palestinos foram tratados pelo Sr. Trump e pelo Sr. Witkoff, e não me lembro de nenhum europeu levantar objeções a isso naquele contexto. Em segundo lugar, é claro, neste caso, a maioria das pessoas considera a Ucrânia como vítima da agressão russa. Se a agressão foi justificada ou não, é outra questão. Mas os ucranianos sofreram terrivelmente nesta guerra. E ainda assim, eles devem ser desarmados em parte. Na verdade, não totalmente. E isso também se assemelha ao Acordo da Palestina. Não um acordo, porque não houve acordo. O chamado Plano de Paz da Palestina. Houve acusações de que a Ucrânia está sendo pressionada a abrir mão de todo tipo de coisa, enquanto a Rússia não. Não acho que isso seja verdade. Em primeiro lugar, o que se pede que a Ucrânia ceda territorialmente são os 13 ou 14% de Donetsk, que os russos ainda não tomaram. Mas acredito que a maioria dos especialistas militares considera que o avanço russo está se acelerando, o exército ucraniano está desmoronando, e é apenas uma questão de tempo até que a Rússia conquiste completamente aquele território, isto é, Donetsk. Assim, essa parte da região de Donetsk, sob esse plano, seria desmilitarizada e haveria supervisão internacional para garantir que os russos não colocassem armas ali. A afirmação de que a Ucrânia está perdendo algo ao concordar em não ingressar na OTAN e em restaurar a neutralidade também é problemática por dois motivos. Primeiro, a Rússia reconheceu a independência da Ucrânia com base no fato de que a Constituição ucraniana estipulava que a Ucrânia seria independente e neutra. Portanto, retornar a essa condição não é uma novidade, nada de novo. É uma restauração do status quo anterior. Segundo, as limitações sobre as forças armadas ucranianas e sobre as forças estrangeiras na Ucrânia também não são uma surpresa. A Rússia sempre afirmou desde o início que não poderia tolerar forças estrangeiras com armas apontadas para ela em seu vizinho ucraniano. Portanto, isso também não é novidade.
E por fim, acho que quanto à questão de não ingressar na OTAN e adotar novamente a neutralidade, sabe, a Europa e os Estados Unidos mostraram que não estamos dispostos a lutar pela Ucrânia. Estamos dispostos a armar os ucranianos para que lutem contra os russos, a fim de enfraquecer e isolar a Rússia, o que não teve sucesso, mas não estamos dispostos a aplicar as garantias do artigo 5 à Ucrânia. Portanto, já está claro há muito tempo que a Ucrânia não iria entrar na OTAN. A Ucrânia ganha algumas coisas com isso, além da desmilitarização da parte restante de Donetsk, que os russos ainda não tomaram. Ela ganha o reconhecimento de sua soberania e obtém um reconhecimento formal da Rússia de sua elegibilidade para ingressar na União Europeia. Bem, se isso pode ser feito ou não, é algo entre a União Europeia e a Ucrânia. A ideia de que as objeções europeias básicas a isso são, você sabe, estamos recompensando a agressão e assim por diante. Mas o fato é que os europeus não têm nem o dinheiro, nem a disposição para fazer qualquer coisa que salve a Ucrânia dos avanços russos que estão ocorrendo. Eles não vão enviar tropas para lá. Mesmo os britânicos, que propuseram algum tipo de força de estabilização, deixaram claro que não enviarão tropas para a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos, e não haverá esse apoio dos Estados Unidos. Isso já está claro há bastante tempo. Eles simplesmente não têm o dinheiro. Há uma proposta de von der Leyen para emitir títulos garantidos pelos ativos russos que eles confiscaram, as reservas de ouro e dólares que tomaram. Mas eles não conseguem chegar a um acordo sobre isso por motivos muito válidos, porque se realmente o fizessem, isso poderia derrubar todo o sistema financeiro global. Se você é um banco, não pode simplesmente tirar o dinheiro dos seus clientes. É preciso respeitar a propriedade deles. Por isso, os belgas e outros se opuseram a essa ideia, e ela não está avançando. E por fim, mesmo onde os europeus estão, digamos, acelerando o seu rearmamento, por exemplo, os alemães aumentando os gastos com defesa, eles estão fazendo isso por meio da emissão de dívida. Eles não têm receita, eles não têm dinheiro, e nenhum deles está disposto a aumentar os impostos para pagar pelas coisas na Ucrânia. Então é muito estranho que, nesse contexto, eles de alguma forma achem que podem exigir que a Rússia capitule, se renda, volte ao que era antes da guerra, exceto pelo desejo de que a Rússia seja punida. Uma das disposições no rascunho do comunicado à imprensa, por assim dizer, não acho que seja um tratado, é que a responsabilidade criminal por violações de direitos humanos seria anulada. Isso presumivelmente se aplica principalmente às acusações contra os russos, embora eu observe que os ucranianos também não têm um bom histórico em direitos humanos. Então, tendo isso, em outras palavras, estou dizendo que se você olhar os detalhes, há muitos problemas com isso. E, em particular, não sabemos se isso tem algum status real. O Sr. Dmitriev e o Sr. Witkoff, de fato, contavam com o apoio de Vladimir Putin e Donald Trump? Ao que parece, não. Mas dito isso, é, como Vladimir Putin teria dito hoje, um ponto de partida para a discussão. Por quê? Porque, em certa medida, isso realmente aborda as causas russas da guerra. As causas fundamentais. Putin sempre afirmou que estava disposto a negociar se o outro lado, ou seja, os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia, levassem em consideração as causas fundamentais do conflito. E claro, ele demonstrou estar disposto a fazer isso durante as negociações de Istambul, em março e abril de 2022, logo após a invasão do Donbass e o ataque a Kiev terem sido lançados pelas forças armadas russas. Então isso poderia de fato servir de base para algo, uma mediação talvez, alguém como os chineses ou a ONU intervindo, talvez o Brasil novamente com a Turquia, entrando e mediando entre as partes. Isso não é resultado de uma mediação, é simplesmente uma imposição unilateral de termos que o Sr. Trump determinou.
E isso não vai funcionar por esse motivo. É preciso ter o comprometimento daqueles diretamente envolvidos. Primeiro a Ucrânia e a Rússia, mas depois, em última instância, a Europa, a Rússia e os Estados Unidos. Portanto, isso é de certo modo um avanço, mas um avanço muito incompleto. E nesse contexto, e concluirei com isso, o fato de o Sr. Trump exigir que Volodymyr Zelensky aceite esse plano antes do Dia de Ação de Graças, que é na próxima quinta-feira, é ridículo. Isso é extremamente autoritário e não terá sucesso em obter essa assinatura. Uau! A reação de Zelensky foi realmente marcante, embaixador. Ele disse: temos uma escolha difícil. Ou perdemos nossa dignidade, ou corremos o risco de perder nosso principal patrocinador, que são os Estados Unidos. O senhor acha que se eles chegarem a algum tipo de acordo, algum tipo de solução, isso significaria perder a dignidade? O que mais? Porque a Ucrânia está sendo destruída por esta guerra. Bem, isso mesmo. Mas é claro que o orgulho ucraniano e o apoio retórico do Ocidente, especialmente dos britânicos, mas também de outros, levou a Ucrânia a manter uma posição totalmente irrealista. Está sendo destruída, como você disse. Seu exército está desmoronando. Não está conseguindo manter sua posição contra os russos. As perspectivas de recuperar qualquer um dos territórios que perdeu são muito ruins. Sob essa proposta de estrutura, ela, é claro, recuperaria as partes da Ucrânia fora da região de Donbass que os russos tomaram. Mas não, eu diria que a reação do Sr. Zelensky é compreensível. Ele foi enganado. A Ucrânia foi explorada, foi maltratada. Ele concorreu com uma plataforma pela paz. Ele reverteu isso sob pressões ocidentais e ultranacionalistas. Ele ficou em uma posição isolada e agora esse galho está sendo cerrado da árvore e ele vai cair. E há uma questão aqui porque tudo isso está acontecendo bem no meio de uma crise de corrupção que envolve Zelensky pessoalmente. A causa imediata é que alguns de seus assessores próximos roubaram cerca de 100 milhões de dólares e todos fugiram para Israel, ao que parece. E sabe, há uma dúvida real sobre quanto tempo ele pode permanecer no poder. Na verdade, um dos motivos pelos quais esse quadro pode se tornar a base para discussões é que o Sr. Zelensky pode não permanecer no poder por muito mais tempo. Há muita fadiga de guerra. Muitas pessoas na Ucrânia são realistas quanto às suas perspectivas, mesmo que o Sr. Zelensky, por vários motivos, queira parecer relutante em aceitar a realidade. A outra parte disso, por fim, é que quando o secretário do Exército dos Estados Unidos e 2 generais visitaram Kiev há algum tempo para informar Zelensky sobre a proposta, eles deixaram claro que se ele não aceitasse, seria cortado do apoio americano. Que tipo de apoio? Bem, a Ucrânia não pode fazer nada sem o apoio de inteligência dos Estados Unidos. E claro, como eu disse antes, os Estados Unidos passaram a responsabilidade para a Europa. A Europa não tem capacidade de fazer nada além do que já está fazendo. Portanto, o Sr. Zelensky realmente enfrenta uma escolha difícil. Mas a melhor escolha que ele poderia fazer seria ser realista. Embaixador, quando falamos sobre Zelensky, acho que sem o apoio que ele está recebendo dos europeus, ele não será ninguém na guerra na Ucrânia. Porque veja, seu mandato como presidente da Ucrânia já terminou. Afinal, acredito que a falta de comunicação construtiva entre o governo Trump e os europeus é o principal problema aqui. Não parece que o governo Trump seja capaz de, ou de alguma forma consiga, se comunicar bem com os europeus. Bem, não acho que haja qualquer evidência, em nenhum contexto, seja na Europa, América Latina, Ásia, África, mundo árabe, Oriente Médio ou Ásia Ocidental, de que o governo entenda como fazer diplomacia ou como consultar seus aliados. Ser um aliado dos Estados Unidos sob a administração Trump não traz nenhum benefício.
você tem a mesma probabilidade de ser atingido por tarifas, sancionado, intimidado ou criticado publicamente. Quero dizer, veja o relacionamento com o Canadá que se desenvolveu sob o presidente Trump. Então, esta administração, seja lá o que mais for, é bastante incompetente em assuntos externos. E como eu disse sobre essa proposta para a Ucrânia, é amadora, basicamente evita lidar com várias questões. Por exemplo, ele faz uma referência vaga a algum tipo de discussão entre OTAN, Rússia e EUTHASM sobre uma nova ordem de segurança na Europa, mas não promete nada. Não há nada de concreto. E isso é um pouco como, você sabe, novamente a proposta para Gaza, que diz, bem, se você fizer tudo o que eu digo e fizer de forma suficientemente agradável, talvez eu considere lhe dar alguma voz no seu próprio governo. Quero dizer, estão dizendo aos palestinos que eles não podem se autogovernar. Essa é exatamente a postura que os colonialistas adotaram no início do século XX, os britânicos quando administravam a Palestina, sem consultar os palestinos. E agora propomos fazer o mesmo em Gaza. E de certa forma o Sr. Trump, que propõe supervisionar tudo na Ucrânia, também está minando a soberania ucraniana de uma maneira importante. Então, eu não penso muito sobre grande parte disso. Também tenho que dizer, já que estamos falando sobre o governo Trump, que o governo Trump incluiu nessa proposta uma exigência de que os Estados Unidos fossem, digamos, compensados de alguma forma por todo o nosso trabalho árduo, eu acho. E o que isso significa? Também dizia que a reconstrução da Ucrânia seria financiada pela apreensão de 100 bilhões de dólares em ativos russos e pela aplicação desses recursos na reconstrução ucraniana, e que metade dos lucros da reconstrução deveria ir para os Estados Unidos. Bem, sabe, algumas pessoas poderiam chamar isso de roubo, mas de qualquer forma estou apenas destacando esse ponto, porque não é verdade que os russos não estão sendo solicitados a abrir mão de nada. Ale zestawiorek ze stwórstej umowy MUVAG. They are being asked to accept very vague terms. They are being asked to stop Estão sendo pressionados a interromper uma campanha militar relativamente bem-sucedida. Estão sendo pressionados a abrir mão de suas economias arduamente conquistadas. E não há nada nisso que, bem, eles ganhariam a neutralidade da Ucrânia. Uma das disposições ali é, na verdade, muito sensata. Diz que a Ucrânia deve voltar a estar em conformidade com os padrões da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa quanto ao tratamento das minorias. A Constituição da Ucrânia originalmente previa isso, concedia autonomia a falantes de russo, húngaro e assim por diante. E esse é, de fato, o requisito para todos os Estados europeus sob a OSCE. A Ucrânia está sendo instada a retornar a isso. Desculpe por isso. Tenho um problema de saúde e era o hospital ligando, mas vou retornar a ligação mais tarde. Sim. Embaixador, acho que aprendemos com Peskov. Ele disse que Moscou preferiria manter as discussões sobre herança bilateral e o acordo sobre a Ucrânia em trilhas separadas. Eles querem separar a questão da Ucrânia do que está acontecendo na relação entre os Estados Unidos e a Rússia, porque me parece que as garantias de segurança são muito mais relevantes para essa discussão do que o caso da própria Ucrânia. E não parece que o governo Trump esteja preparado para isso. Os russos estão falando em unir as duas coisas, mas precisamos chegar a um entendimento mútuo entre os Estados Unidos e a Rússia antes de seguir por esse caminho. Bem, você sabe, desde o início ficou claro que havia diferentes atores e diferentes interesses em jogo em várias partes disso. Quero dizer, por exemplo, estávamos falando sobre os direitos dos falantes de russo à autonomia cultural e linguística, como os falantes de francês em Quebec. Então essa é uma questão. Desculpe por isso. Estão tentando outra ligação. Vou ver se minha esposa pode atender. Essa é uma questão que precisa ser discutida entre ucranianos e russos. E possivelmente também com os húngaros, por causa da grande minoria húngara. Então esse é um conjunto de questões.
A questão da neutralidade da Ucrânia e da adesão à OTAN é algo que, no fim das contas, a OTAN, a Rússia e os Estados Unidos precisam concordar, assim como a própria Ucrânia. Então isso está em uma categoria separada. A questão das relações entre os Estados Unidos e a Rússia e o que acontece em uma base bilateral é de fato uma questão distinta e envolve a geopolítica em outras partes do mundo. Por exemplo, a Ásia Ocidental, onde as questões da Síria e do Irã têm grande peso, e a Ásia Oriental, por causa da relação com a China, dos temores que os Estados Unidos têm em relação à China e das objeções que fazem à estreita relação entre China e Rússia. Portanto, esse é outro caminho separado. E por fim, se formos discutir um novo marco de segurança para a Europa, isso exige uma conferência multilateral. Não é algo que possa ser feito de forma bilateral. Então é isso. Sim. Você acha que uma reunião agora entre Donald Trump e Vladimir Putin ajudaria na questão? Porque Putin e muitos russos acreditam que, se houvesse algum tipo de encontro entre os dois presidentes, os Estados Unidos não estariam realmente preparados para isso. Eu não acho que os Estados Unidos estejam preparados. Acho que essa proposta que o Sr. Witkoff e o Sr. Dmitriev apresentaram vai ser algo instrutivo. Algumas das questões que acabamos de discutir vão precisar ser mais desenvolvidas. A administração não está organizada para lidar com um assunto dessa complexidade. Veja, basicamente essa questão, assim como as questões na Ásia Ocidental, tem sido conduzida por um aliado empresarial do Sr. Trump, não pelo governo dos Estados Unidos em si. Não existe um processo de formulação de políticas que trate disso. Tudo é decidido pessoalmente pelo presidente. Então, ela dismiss combate a ação que vou diz. A Fox News não é a melhor guia para assunto de pode encontrar. Você sabe, quando a comunidade de inteligência lhe diz algo que ele não quer ouvir, ele rejeita. E às vezes fica irritado quando isso acontece. Então não estamos organizados, você tem razão, para lidar com essa questão de forma realmente complexa. É por isso que sempre achei uma grande tragédia e um erro os europeus não apresentarem propostas de paz, mas apenas propostas para prolongar a guerra, perpetuá-la, que é tudo o que fizeram. Acho que agora eles vão ter que considerar seriamente como viver com a Rússia em um espaço comum, seja esse espaço comum simplesmente a Europa, da qual a Rússia faz parte. Sabe, a ideia de De Gaulle de um espaço europeu que vai de Portugal até os Urais vem à mente, ou talvez em um contexto eurasiático mais amplo, no qual chineses, indianos e outros estejam envolvidos em uma gestão comum da paz em todo o continente eurasiático. Então acho que isso é, como você disse ou sugeriu, uma questão muito complexa. Não vejo o governo Trump tendo se preparado organizacional ou mentalmente para lidar com isso. Mas agora eles apresentaram um conjunto de ideias que pelo menos começam a abordar as chamadas causas profundas do conflito. E isso provavelmente pode ser, como o presidente Putin indicou, a base para algum tipo de processo. O problema é, embaixador, o senhor mencionou, comparou o caso da chamada Terra Pacífica em Gaza ao plano que Donald Trump apresentou para a Ucrânia. Mas na Ucrânia eles estão enfrentando uma superpotência, é a Rússia. Eles têm que negociar. Eles não vão, sabe? Eu contestaria isso, porque o Hamas está enfrentando o equivalente a uma superpotência. Não apenas Israel, mas Israel apoiado pelos Estados Unidos. O Hamas tem estado disposto a negociar desde o início, sempre. Foram os israelenses que prolongaram as negociações, tentaram matar os negociadores do Hamas e, de fato, mataram alguns deles, em vez de se engajarem seriamente nas conversas. Por quê? Porque Israel não quer uma solução. Mas a diferença é que os russos querem uma solução.
Sabemos muito bem o que eles querem. Eles têm sido muito claros sobre isso desde o início. Não se trata de controlar toda a Ucrânia. Trata-se de eliminar a ameaça que a Ucrânia representa para a Rússia e garantir que os falantes de russo na Ucrânia sejam tratados com dignidade. Portanto, essa é uma situação muito diferente nesse aspecto. Mas, no que diz respeito aos palestinos, Israel é uma força militar muito mais formidável do que os russos são em relação aos ucranianos. Meu ponto, que durante as negociações de paz, na cúpula em Sharm el-Sheikh, no Egito, o Hamas não fez parte delas. Não, isso está exatamente certo. E é por isso que acho tão ridículo quando os europeus dizem: bem, vocês não podem propor uma solução que não envolva os ucranianos. Ora, eles ficaram perfeitamente satisfeitos com uma solução em Gaza que não envolvia os palestinos. Sabe, isso é um exemplo clássico de dois pesos e duas medidas. Por que deveríamos levá-los a sério quando fazem esse argumento? Claro que, de certo modo, eles têm razão. Tanto os palestinos quanto os ucranianos deveriam ter sido envolvidos. E, de fato, os ucranianos participaram de várias reuniões em Istambul. Eles estiveram envolvidos na negociação dos acordos de Minsk, que depois repudiaram, e que os patrocinadores franceses e alemães mais tarde revelaram ter sido apenas um meio de rearmar a Ucrânia e treiná-la segundo os padrões da OTAN, para que pudesse atacar os ucranianos de língua russa que haviam se rebelado. De qualquer forma, você sabe, quero dizer, obviamente, em um contexto mais normal, se estivéssemos falando de pedir a diplomatas profissionais para lidar com esse problema, em vez de pessoas que o tratam como uma transação imobiliária, o processo seria muito diferente, ou haveria vários processos diferentes. E eu me lembro de ter dito no seu programa, há alguns anos acho, que de muitas maneiras o que provavelmente é necessário aqui é algo tão fundamental quanto a Paz de Westfália, que durou muitos anos, em muitos locais, envolveu muitas partes. Na verdade, foi uma série de acordos reunidos que basicamente moldaram o sistema moderno de estados. Ela criou a igualdade soberana entre os países e a norma de que não se deve interferir nos assuntos internos de outros países. Pois bem, isso foi rompido agora. Olhe o que está acontecendo na Ásia Ocidental, com os israelenses exigindo todo tipo de reorganização interna no Líbano e tentando dividir a Síria. Ou veja o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Então eu acho que estamos em uma era em que o direito internacional, que antes era uma garantia de segurança bastante convincente, significando que as pessoas não violavam o direito internacional levianamente, desapareceu. A Carta da ONU, o Conselho de Segurança da ONU, foram criados em parte para garantir que nunca mais houvesse outro holocausto, outro genocídio na Europa. E agora ele basicamente aprovou um genocídio, nessa resolução vergonhosa, da qual chineses e russos se abstiveram. Por muitos motivos, mas principalmente, eu acho, porque acreditam que isso será um desastre para os Estados Unidos, e não quiseram atrapalhar que isso acontecesse. Sim, estou surpreso com seu ponto, porque de alguma forma muitas pessoas estavam criticando a Rússia e a China pelo que fizeram, mas o seu ponto é, acho que é só isso. O que você ganha ajudando, se envolvendo em um processo que claramente não vai funcionar? Quero dizer, isso é uma reimposição do domínio colonial em parte do terceiro mundo. É uma intervenção destinada a impedir a autodeterminação na Palestina, não a promovê-la. É um esforço que diz que as vítimas devem ser desarmadas. Basicamente, se usarmos uma analogia simples, judeus israelenses e europeus chegam à Palestina e dizem: nossos ancestrais viviam aqui há 2000 anos, então vocês têm que sair. Isso é como alguém chegar à sua casa e dizer: há 300 anos, meu ancestral era dono desta casa, e você tem que sair. E quando você responde: não, vou defender meu direito de permanecer na casa, eles dizem: eu tenho direito à autodefesa, você não pode se defender. Se o fizer, é um terrorista. Então vou te matar e tomar sua casa.
I'm going to kill you, and I'm going to take your house. And UN basically just said this is. E a ONU basicamente disse tudo bem. Então acho que isso provavelmente é o fim da ONU. Quero dizer, acho que a ONU perdeu sua autoridade moral. E sabe, meu coração tá com aqueles que dizem, os chineses e os russos não deveriam ter vetado isso. Mas minha cabeça diz, eles não são tolos. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles reservaram sua liberdade de manobra, eles retiveram seu consentimento, eles não concordaram com esse quadro. Não podem ser culpados por isso. As pessoas dizem, bem, eles podem ser culpados por não terem impedido. Mas na verdade isso não vai funcionar. Vai se autodestruir. E também vai prejudicar os Estados Unidos, que declararam ambos como inimigos. Então por que fariam isso? Por que tirariam as castanhas americanas do fogo? Acho que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. I think they knew what they were doing. Sim. Embaixador, quando se trata da Ucrânia, sabemos que o governo Trump está, de alguma forma, enviando sinais ao governo Zelensky de que este é o fim, que não podemos ir além. Mas quando se trata de Israel, o senhor acha que eles estão chegando lá ou que vão chegar lá? No, I think actually that because Não, na verdade, eu acho que como a base do presidente Trump está se fragmentando por vários motivos, o principal é que as tarifas acabam gerando inflação. Algo que a maioria de nós já entendia, mas o Sr. Trump não. Então ele teve que reverter algumas tarifas. O café, por exemplo, que é uma preocupação para os brasileiros. Ele teve que voltar atrás nisso, porque causou um aumento de 30% no preço, e as pessoas ficaram irritadas. Esse é o principal problema. Há também muita objeção ao Estado policial que o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, impôs. As pessoas não gostam da ausência de devido processo e da apreensão de imigrantes. Elas não gostam do estabelecimento de campos de concentração de fato para imigrantes em lugares como El Salvador, nem da deportação de pessoas para locais com os quais não tem nenhuma ligação, onde suas chances de sobrevivência são muito pequenas. Ninguém gosta disso. Eles não gostaram do fechamento do governo. Muitas pessoas se opõem. Bem, você sabe, apenas cerca de 15% dos americanos apoiam a intervenção na Venezuela. Há muitas coisas impopulares que o Sr. Trump fez ou está fazendo. Então sua base não está desmoronando, mas está se fragmentando, diminuindo. Ele é impopular. Nessa circunstância, ele busca apoio entre seus seguidores mais fiéis, que são oligarcas sionistas. Assim, ele reforça a relação com Israel. Talvez sua abordagem com Nima al-Khorshid, que eu não assisti, mas sobre a qual você me contou antes do programa começar, tenha sido conciliatória. Talvez isso seja um esforço para compensar a antipatia dos jovens, inclusive de sua própria base, em relação às suas políticas na Palestina. Agora, curiosamente, Danny não levantou a questão da Palestina em sua campanha. Outros levantaram. Perguntaram a ele se achava que Israel deveria existir, e ele disse que sim, como um Estado onde todos tenham direitos iguais. Essa é uma posição muito justa, mas não uma que os sionistas aceitarão. Talvez o Sr. Trump, como fez no caso da Venezuela, você sabe, ele alienou muitos imigrantes latinos, tenha tentado atrair os imigrantes anticubanos e antivenezuelanos entre eles. É em parte uma manobra política interna. Talvez seja isso que esteja acontecendo, não sei. Mas meu palpite é que ele precisa do apoio desses grandes doadores sionistas e vai continuar próximo a eles. Como você avalia a visita do príncipe herdeiro da Arábia Saudita aos Estados Unidos? E como isso pode influenciar o processo desse, bem, não sei se podemos realmente chamar de plano de paz, mas o que Donald Trump está tentando fazer em Gaza? Qual é a influência dos Estados Árabes, especialmente da Arábia Saudita, que esteve recentemente em Washington? Eu não acho que eles tenham muita influência. Acho que estão desapontados porque no passado
Um dos motivos pelos quais dependiam dos Estados Unidos era a crença de que poderíamos controlar Israel, manter Israel afastado deles, lidar com a questão palestina, conduzir um processo de paz. Pois bem, eles se desiludiram. Sabem que não é o caso? Não. Mas eles próprios não têm muita influência nisso. E, francamente, suas atitudes são ambíguas. Eles não gostam muito dos palestinos. Embora os palestinos tenham tido um papel importante na construção das sociedades modernas na Península Arábica, seja no Kuwait, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos ou no Catar. Os palestinos têm sido pessoas muito bem educadas e competentes no exílio e ajudaram a construir essas sociedades. Mas a Organização para a Libertação da Palestina, sob Yasser Arafat, era secular. O próprio Arafat era ateu. E essas são sociedades muito religiosas. Portanto, seus sentimentos são bastante ambivalentes. Eles também, acho importante destacar, se opõem ao Hamas, justamente porque o Hamas é um movimento democrático. A Irmandade Muçulmana e o Hamas acreditam em chegar ao poder por meio de eleições e em deixar o poder se perderem as eleições. É um pouco difícil ver isso em Gaza, dado o modo como Israel tem tratado Gaza e o grau em que os palestinos foram empurrados para os túneis em vez das urnas. Mas é esse o caso. Bem, se você é a Arábia Saudita, se é uma monarquia, e aliás o Alcorão, o Santo Alcorão, não é muito elogioso com os monarcas, ele não gosta de reis, sua pregação é muito republicana, com R minúsculo. Mas se você é a Arábia Saudita ou o Egito, que tem um ditador militar, sabe que quando o Hamas diz, não precisamos de reis, príncipes, generais, ditadores, brutamontes para governar nossas sociedades, podemos conquistar o poder pelas urnas. Não precisamos desses caras. Isso é muito ameaçador. E é por isso que se vê os Emirados Árabes Unidos, em particular, muito fortemente contra a Irmandade Muçulmana. O único Estado árabe do Golfo que se sente à vontade com a Irmandade Muçulmana é o Catar. E é por isso que o Catar tem uma boa relação com a Turquia, que também apoia a Irmandade Muçulmana. Enfim, isso é muito complicado. Acho que, por um lado, a pessoa comum na Arábia Saudita, no Catar ou nos Emirados Árabes Unidos, o emiradense médio, sente muita simpatia pelo sofrimento dos palestinos, porque eles são árabes. Estão sendo perseguidos, mortos, torturados. Quem não sentiria simpatia por eles? Mas isso não se traduz em muito quando se trata de engajamento político ativo pela autodeterminação deles. Se a Palestina tivesse autodeterminação, seria um Estado democrático. O que as monarquias do Golfo ganhariam com isso? Então acho que há muitas contradições nas visões deles. De algumas formas é muitíssimo. Eles têm medo da Irmandade Muçulmana. Quero dizer, veja o que aconteceu depois de 2011, quando ocorreram as revoltas árabes e a Irmandade Muçulmana realmente chegou ao poder no Egito. Mostrou-se muito incompetente em governar e não durou muito. Mas os árabes do Golfo entraram em pânico. Eles começaram a pagar muito dinheiro à população para que ficasse quieta, o que é uma prática comum no Golfo. Não estou dizendo que eles não têm a lealdade de seus súditos. Têm. Mas estou dizendo que não são a favor de introduzir a democracia. E o Hamas é. O Hezbollah é uma questão completamente diferente. É um tipo diferente de organização, com uma orientação religiosa diferente e, portanto, menos ameaçadora. Quando eu te perguntei sobre Donald Trump ter dito a Netanyahu que este é o fim, meu ponto principal era que se ele não estiver disposto a dizer isso a Israel, isso criaria muito conflito na política externa dos Estados Unidos, na forma como os Estados Unidos tentam administrar a situação no Oriente Médio. Porque, com os conflitos envolvendo Síria, Líbano e Irã, já se fala em uma nova guerra, um novo ataque ao Irã. Ontem soubemos que o presidente do parlamento do Irã disse que no 6º dia da guerra entre Irã e Israel, o vice-presidente dos Estados Unidos ligou para o Irã e pediu repetidamente que encontrassem uma solução, que iniciassem algum tipo de negociação,
para alcançar um cessar-fogo entre Irã e Israel. Isso mostra o quão desesperadora era a situação para Israel. It shows that how desperate was the situation for Israel. Well, I think, as you know, I mean, I think Bem, eu acho que, como você sabe, quero dizer, acho que já discutimos isso antes, acredito que se houver uma retomada da guerra, Israel vai se arrepender profundamente de tê-la iniciado, porque o Irã tem capacidade de penetrar nas defesas israelenses, e o fará. E não vai se limitar a alvos militares e de inteligência, como fez durante a chamada Guerra de 12 Dias. E você está absolutamente certo. Israel precisava de um cessar-fogo, o Irã não. E se voltarmos a isso, será terrível. Mas deixe-me fazer um ponto relacionado ao seu comentário anterior. O primeiro ponto que você levantou, que é o de que os Estados Unidos e Israel estão de certa forma se distanciando. Você perguntou sobre a importância da visita de Mohammed bin Salman a Washington. Bem, ele conseguiu os F-35. He got F-35s. I don't think it's a very good airplane, frankly. Eu não acho que seja um avião muito bom, francamente. Mas, de qualquer forma, é o que os israelenses têm. Então, de certo modo, Trump disse: vou tratar a Arábia Saudita como igual a Israel para fins da política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Bem, isso é algo novo e importante. Reconhece o poder e a influência que a Arábia Saudita tem globalmente, bem como regionalmente, e sua posição fundamental como encruzilhada de todas as rotas entre a Europa, a Ásia e a África. Além de sua condição de sociedade rica em minerais. Tudo isso importa. E é claro, é uma sociedade com muito capital para investir, se assim decidir. Então, isso é uma coisa. A segunda é que Israel está se preparando para uma ruptura com os Estados Unidos. Israel is preparing for a rupture with the United States. You hear Prime Minister Netanyahu talking about Israel's... Você ouve o primeiro-ministro Netanyahu falando sobre como Israel vai precisar se tornar autossuficiente. Você ouve pessoas nos Estados Unidos, sionistas fervorosos como Laura Loomer, que não é exatamente minha pessoa favorita, dizendo que Israel precisa cortar sua dependência militar dos Estados Unidos. Você vê artigos de intelectuais que entendem muito bem Israel, como Leon Hadar, que acabou de publicar algo nesse sentido na The National Interest, argumentando que está perdendo sua soberania ao se subordinar aos Estados Unidos. É claro que os americanos reclamam do oposto, que a soberania americana foi comprometida pelo lobby sionista em Israel. Mas está bem claro que estamos seguindo em direções diferentes. It's pretty clear that we're moving in separate directions. And this is happening at a moment when Israeli... E isso está acontecendo em um momento em que a sociedade israelense está sob grande estresse. Se houver outro confronto com o Irã, acho que o número de israelenses que deixarão Israel aumentará drasticamente. Então, é algo muito irônico que basicamente os sionistas digam: bem, a solução para o problema palestino é que os palestinos deixem a Palestina. Talvez os israelenses estejam se preparando para que a solução do problema israelense seja que os israelenses deixem a Palestina. Isso vai durar. Esse Estado que foi estabelecido e sustentado por uma espécie de regime neocolonial dos Estados Unidos e por sentimentos de culpa dos europeus em relação ao Holocausto? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. E muitas pessoas em Israel estão bastante ansiosas com isso agora. Embaixador, como o senhor vê uma relação melhor entre o Irã e os Estados Unidos, afetando o que está acontecendo em Gaza? De que forma isso ajudaria a situação das pessoas que vivem lá? Bem, eu não sou um especialista em Irã, e você provavelmente deveria fazer essa pergunta ao Trita Parsi, porque ele é. Mas a minha impressão é que sim, a República Islâmica é bastante cínica em muitos aspectos. Ainda assim, acho que há uma convicção religiosa séria em seu núcleo, e ela está horrorizada com o que vem acontecendo em Gaza, como qualquer ser humano deveria estar. Não acho que esse fator seja realmente mencionado na imprensa ocidental. Quando as pessoas falam sobre a Arábia Saudita normalizar relações com Israel, dizem que a Arábia Saudita insiste que deve haver um caminho claro para um Estado palestino. Mas por que eles insistem nisso?
because the Saudi populace is 99%. Porque a população saudita é 99% contra Israel por causa da forma como trata os palestinos. Normalizar as relações com Israel nessas circunstâncias significaria correr o risco de uma revolução. Então isso não vai acontecer. Mas por que as pessoas são contra Israel? É por causa das próprias ações de Israel. Se Israel não fizesse tudo o que está fazendo, as pessoas encontrariam uma maneira de conviver com ele, e conviveram por muito tempo. Você sabe, de 1973 em diante, não houve guerra e as pessoas toleravam Israel. Elas não gostavam, mas toleravam. Agora não conseguem mais tolerar por causa do que ele está fazendo. E não apenas com os palestinos, mas também com os libaneses, os sírios, os iemenitas, os iranianos. Porque agora existe uma conexão entre os dois lados do Golfo Pérsico que não existia antes. Isso começou com o Iraque, passou por Omã e foi então encerrado pelos chineses. Mas há uma coalizão emergente de países na região que consideram importante equilibrar e compensar o poder israelense. Nesse contexto, a identificação americana com Israel é uma verdadeira complicação. É preciso alguém como Mohammed bin Salman ou Mohammed bin Zayed, ambos praticantes do Realpolitik, para lidar com isso. Eles veem vantagens em cultivar um bom relacionamento com o presidente Trump e manter laços com os Estados Unidos, aos quais podem recorrer em caso de emergência. Porque, no fim das contas, não há outro país além dos Estados Unidos que seja ao mesmo tempo capaz e disposto a apoiá-los se enfrentarem problemas. Não, eles estão se resguardando. Veja o Pacto de Defesa da Arábia Saudita com o Paquistão e o relacionamento emergente, pelo menos em vendas de armas e tecnologia militar, com os chineses que fornecem a espinha dorsal do equipamento e da tecnologia de defesa palestinos. Então as coisas estão mudando de direção. Israel está se isolando, não apenas de sua própria região, onde já está completamente isolado. As pessoas sabem que ele existe e lidam com isso de forma pragmática. Mas mesmo em sociedades onde não há histórico de antipatia em relação a Israel, e certamente nenhum antissemitismo, Israel já não é mais bem-vindo. Mesmo na Europa e nos Estados Unidos, Israel está perdendo sua influência, seu apoio. Então, se você fosse o Sr. Netanyahu, o que faria? Ele coloca sua própria sobrevivência política pessoal acima do futuro da nação que lidera. E é por isso que muitos israelenses não gostam dele. Eles entendem que ele é basicamente egoísta. Ele não está por eles, está por si mesmo. E sabe, ele se mantém fora da prisão, permanecendo no poder e mantendo Israel em guerra, o que é trágico para os israelenses de fato, eu não sei. Quer dizer, eu sentiria mais pena dos israelenses se eles estivessem mais preocupados com o genocídio do que estão. Mas eu tenho muita simpatia pelos ucranianos. Acho que eles foram explorados, abusados, usados e no fim estão sendo descartados. Então não tenho certeza de onde essa relação entre os Estados Unidos e Israel vai parar, mas a Ucrânia não é um bom precedente. 2 dias atrás, ou talvez tenha sido ontem, houve uma entrevista em persa com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele mencionou que durante as negociações com os Estados Unidos, com Steve Witkoff, eles chegaram a algum tipo de acordo 3 vezes. 3 vezes chegaram a acordo, e toda vez que Witkoff voltava a Washington, ele mudava de ideia e tudo desmoronava. É exatamente. Não, esse é um padrão comum agora, e tem sido um problema em todos os esforços diplomáticos que o Sr. Witkoff empreendeu. Porque quando ele voltava para casa, o lobby sionista basicamente reescrevia o que ele havia acordado. Vimos isso, por exemplo, com o chamado Plano de Paz para Gaza, que Trump tentou fazer o Conselho de Segurança da ONU aprovar. Sabe, ele foi reescrito, foi mostrado aos árabes, que disseram, bem, isso é melhor do que nada. Eles não gostaram muito, mas não tinham um plano melhor. Mas depois foi reescrito novamente pelo pessoal de Netanyahu. Então esse é um padrão comum.
E sabe, eu diria que isso praticamente desacreditou os Estados Unidos como parceiro de negociação, mesmo antes de chegarmos à ideia de marcar conversas em Mascate e depois tentar matar as pessoas que iriam aparecer lá, que foi o que Israel fez. Ou tentando matar os negociadores em Doha que estavam trabalhando em um plano de paz em massa para apresentar a Israel. Portanto, se você for negociar com os Estados Unidos, é melhor definir os termos com precisão. Essas declarações muito vagas, como a sobre a Ucrânia, que deixam tudo para ser resolvido de alguma forma mais adiante, ou que sugerem que algo possa ser possível no futuro, mas não é possível agora, não são confiáveis. Isso não é confiável. É por isso que Vladimir Putin não rejeitou o plano de Trump, mas também não aceitou. Ele disse que poderia servir de base para negociações. Por quê? Porque ele inclui um esforço para abordar a maioria das causas fundamentais, na linguagem do Sr. Putin, do conflito. Aqui está o que o ministro das Relações Exteriores do Irã, embaixador Nima Al-Khorshid, disse em uma entrevista a The Economist. Ele estava falando sobre a guerra entre o Irã e Israel, assim como sobre as negociações com os Estados Unidos. Somos a favor de um acordo, mas de um acordo justo e equilibrado. O problema é que quando os americanos, o governo atual, falam sobre um acordo, na verdade querem ditar o que desejam. E foi exatamente isso que vivenciamos essencialmente há apenas 2 meses em Nova York. Estamos prontos para negociar, mas não para aceitar imposições. Estamos dispostos a buscar um acordo, mas um acordo justo e equilibrado, não um acordo unilateral. Quão preparados vocês estão, caso ocorra um novo ataque israelense ao Iraque? Estamos ainda mais preparados do que na guerra anterior. Pode explicar melhor? De que forma vocês estão preparados? Can you elaborate in what way are you prepared? Our missiles are Sabe, nossos mísseis estão em uma posição melhor, tanto em quantidade quanto em qualidade. Aprendemos muitas lições durante a guerra de 12 dias. Entendemos nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, e também os pontos fracos de Israel. Trabalhamos em todos eles e estamos totalmente preparados, ainda mais do que da última vez. Isso não significa que queremos guerra. Como você sabe, a melhor maneira de evitar uma guerra é estar preparado para ela. Os russos nos ajudaram muito durante a guerra de 12 dias. E depois disso, temos cooperado ainda mais do que antes. É por isso que estou dizendo que estamos ainda mais preparados do que estávamos naquela guerra. even more prepared than previous war. Yeah, I think nothing he said is surprising. And it's not. Acho que nada do que ele disse é surpreendente. E não é injusto dizer que isso pode ser visto no caso da Ucrânia, que a abordagem americana no momento é ditar os termos, não negociá-los, não mediá-los, mas impô-los. E não me surpreende que ele tenha dito que o Irã está mais preparado para a guerra do que estava em junho. Isso não é surpresa alguma. In June, that is not a surprise at all. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com o senhor. Bem, continue com um bom trabalho, Nima Al-Khorshid. Obrigado.